uma igreja alegre, sim. É uma igreja que veio para transformar ambientes. Uma igreja que veio para transformar sociedades. Mas, acima de tudo, uma igreja que não se conforma com a atual situação em que o mundo se encontra. E eu venho com muito temor e tremor, porque a palavra que eu quero liberar hoje para vocês, Deus me pegou primeiro. Deus me confrontou primeiro. Temos vivido uma transição da igreja. Estamos saindo de um tempo onde se falou muito de prosperidade, de alcançar recursos. É verdade que ainda existem alguns, mas estamos migrando para outro tempo sombrio, onde saímos da teologia da prosperidade para a teologia da celebridade. É muito sério, porque você vê nas redes sociais todo tipo de frase de efeito, e até mesmo abaixo de versículos, o único nome que não aparece é o de Jesus. É o nome do fulano de tal. E é um momento derradeiro da igreja de Cristo na terra. Nesses dias eu tenho pedido em oração ao Pai que me desse o coração dos apóstolos. Sabe, mas não o coração imaturo, quando eles ainda caminhavam, quando o mestre pisava essa terra. Mas o coração depois que eles viram a promessa acontecer. E esses homens não se dobraram mais a nada. E eu quero entender o que o apóstolo Paulo falava quando ele dizia: o viver para mim é Cristo e o morrer para mim é ganho. E eu falei: Senhor, me dá esse coração. Eu preciso entender o que esse homem viu, que eu ainda não consegui enxergar. Por que eu estou tão grudado na terra? Por que eu estou tão grudado em relacionamentos humanos? Por que eu estou tão dependente ainda de autoridades? E o Senhor, nesses dias, eu já confidenciei com o pessoal de missões. Nós choramos, alguns choraram comigo. E Ele despertou em mim uma saudade, a saudade de casa. Mas não é a minha casa de tijolo. É da onde nós viemos, da origem. E essa saudade, ela vai arrancando todos os medos, todas as dúvidas, e tudo que você quer, e você já não se contenta somente mais com o secreto. Você começa a desejar intensamente vê-lo frente a frente, face a face. E você começa a olhar a morte, não mais como uma inimiga, mas como um passaporte, para alcançarmos tudo aquilo que nós buscamos numa quinta-feira como essa noite aqui. Todos os cursos que nós fazemos, todas as ferramentas que o Senhor tem nos dado e nos capacitado nesses dias valem sim. Mas se elas não apontarem para a vinda de Jesus, inútil. Eu vou fazer o homem ao máximo, Ricardo, para ser o melhor marido, o melhor pai, mas para cima de tudo, entendendo como um homem ao máximo em Cristo, apontando para a sua vinda que está breve. Se tem uma mensagem que não vai sumir mais dos meus lábios nesses dias, Ele está voltando. Ele está voltando. E eu tomei posse do último dia de primícias, quando a pastora Gi pregou aqui, que não era mais para esconder a identidade e a essência que nós carregávamos, e que por você revelar aquilo que Cristo colocou em você, muitas amizades se perderiam no caminho. Por aquilo que você revelaria, por aquilo que você falaria, e até mesmo por suas atitudes. Eu não temo mais, se de repente alguns não vão mais carregar a mesma simpatia pela minha pessoa. Não temo. Fico triste, mas não temo mais.
porque a saudade de casa ela é muito maior. Abra a palavra comigo. O Evangelho de Lucas. Lucas 24. Ministério de Missões tem caminhado muito sobre essa palavra. E nós temos visto milagres acontecer através dela. Filhos que estavam caídos, mortos espiritualmente, se levantando, a ouvir uma canção e, acima de tudo, a ouvir a palavra. Nós estamos na década do evangelismo profético. E nada mais do que um evangelista carregar, acima de tudo, a palavra do Senhor. A palavra do Senhor nos diz assim, Lucas 24, 13 em diante, diz assim: e naquele mesmo dia, 2 deles estavam caminhando em direção a um povoado chamado Emaús. Guarde esse nome, Emaús. Que ficava a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. E iam dialogando sobre todos os fatos recentemente ocorridos. Enquanto trocavam ideias e discutiam, o próprio Jesus se aproximou de ambos e começou a caminhar com eles. Entretanto, os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Então, ele lhes questionou: o que vos preocupa? E sobre o que ides discutindo durante vossa jornada? Por que andais entristecidos? No entanto, um deles, chamado Cleopas, replicou-lhe: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignora os acontecimentos desses últimos dias? Ao que ele lhes indagou: quais? E eles começaram a lhe explanar: ora, o que ocorreu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades entregaram, para ser condenado à pena de morte, e o crucificaram. E nós acreditávamos que fosse ele quem havia de trazer total redenção a Israel. Mas hoje já é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. É verdade também que algumas mulheres seguidoras conosco nos assustaram, porque foram de madrugada ao sepulcro, mas não encontraram o corpo de Jesus. Contudo, voltaram e nos relataram que tiveram uma visão de anjos, que lhe asseguraram que ele vive. De fato, outros seguidores entre nós foram ao sepulcro e não encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam informado, e não viram a ele. Então, lhe admoestou Jesus: nécios, ó tolos de entendimento e lentos de coração para crer em tudo quanto os profetas já declararam a vós. Ora, não era imprescindível que Cristo padecesse para que entrasse na sua glória? Então, iniciando por Moisés e discorrendo sobre todos os profetas, explanou-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Até aqui. Temos a história de 2 homens que andaram com Jesus nos últimos 3 anos de vida, que viram o milagre da multiplicação dos pães, que viram mortos serem ressuscitados, que viram leprosos serem curados, que andaram muito próximo de Jesus. E aqui, logo após, ao maior feito, em tudo aquilo que eles buscavam, em tudo aquilo que Cristo apontou que ia acontecer com ele, nós vemos 2 homens entristecidos, cabisbaixos, desanimados. E a pergunta, Cristian, que saltou ao meu coração, e já faz mais de 3 semanas que nós caminhamos sobre essa palavra: Diogo, Jonathan, Nayara, Jéssica, Adriano, Bibi, Thiago,
pessoal que tem acompanhado, e nós temos levado essa palavra para dentro dos lares. A pergunta que saltou: como é que pode alguém andar com Cristo, ser íntimo dele, vivenciar tudo que eles vivenciaram, e quando a promessa se cumpre na íntegra, o coração se entristece, se endurece, e eles saem da terra da promessa e se distanciam dela? E lendo essa passagem me fez recordar do Salmo 73, de um salmista chamado Asaf, que ele começa dizendo assim: Deus é bom para com todo Israel, Deus é bom para com todo mundo, menos comigo. Quando os meus olhos olharam para o lado e viram a riqueza dos ímpios, a prosperidade deles, em tudo não se faz falta, os meus pés quase se desviaram. Nós estamos falando de um senhor com mais de 70 anos. Depois de Davi, ele era o segundo, ele regia o coral do templo. Mais de 2.000 levitas eram responsabilidade sua. Um cara que escreveu os salmos e deixou para a posteridade, me diz, com 70 e lá vai pedrada, que os seus pés quase se desviaram. O que tem acontecido conosco? O que aconteceu com esses dois homens? O que aconteceu com Asaf? São dias em que o entretenimento, as distrações e o olho fora daquilo que era para estar, que era o centro, que era Jesus, tem roubado as promessas, tem roubado a certeza de uma salvação, tem roubado a certeza de uma eternidade. Em Daniel 12 fala que nos últimos tempos, a multiplicação ou a evolução da ciência cegaria a muitos. Está muito bom, irmão, essa terra. E eu confesso a vocês que na conferência, onde veio o casal, me fale o nome, me desculpe, mas que eles cantavam assim: volta logo Jesus, volta logo meu amor, Francisco, vem nessa cara da terra. Eu não consegui cantar, me travou essa canção, porque Jesus, ele vai voltar sim, mas já tem voltado para muitos, e eu pensei, se ele volta para mim só hoje, e eu não consegui cantar essa canção. Por quê? Porque ainda aí havia uma dúvida aqui: o que eu faço numa igreja? Por que o Senhor me tirou dos vícios? Por que o Senhor me tirou da prostituição? Por que o Senhor me tirou do adultério? Por que o Senhor resgatou o meu casamento? Por que o Senhor resgatou a minha paternidade? Por que, Senhor? Para mim ficar bonitinho? Somente isso? Não! Não, igreja! Tem muito mais do que isso. Tem uma eternidade nos aguardando. Mas parece que nós não queremos largar essas coisas. Nas últimas 2 semanas, eu e minha esposa decidimos abrir mão dos nossos projetos, dos nossos sonhos, porque eles nunca foram nossos. Porque quando eu disse que a minha vida não pertence a mim, pertence a Ele, então agora nós vamos andar segundo a vontade dEle. Sabe, não é uma depressão, não é uma tristeza profunda que agora eu peguei e desgostei da minha vida, não. Agora eu valorizo ela muito mais. Mas eu entendo que eu não vou ficar aqui para semente. Eu não vou ficar aqui para semente. Foi disso que esses 2 homens se desviaram. Eles perderam o foco. Assim como Asaf começou a olhar a prosperidade lá de fora, começou a olhar a riqueza lá de fora, começou a olhar para o vizinho, e o vizinho tinha. Só que Asaf esqueceu de uma promessa. Ele era um levita, e lá no início da Bíblia, todas as tribos receberam herança, mas para os levitas o Senhor falou: eu sou a sua herança. E Asaf tira o olho dessa promessa e não entende
Quantos aqui já falaram, Senhor, eu dependo da sua provisão? Mas há uma diferença de falar e declarar que nós dependemos da provisão dele e aceitar essa provisão de como ela vem. Provavelmente Asaf eram roupas doadas, comida. E nesse salmo ele diz que nem na morte o ímpio tem aperto. Você já foi no funeral de rico? Ele estava olhando para isso, gente. Ele estava olhando para isso. É na morte que o ímpio tem aperto. Nós não podemos ter o que eles têm. Nós não podemos andar no mesmo carro, na mesma cobertura, no mesmo apartamento. Mas nós temos algo que, se eles não abrirem os olhos, eles nunca vão ter. A vida eterna. Não consigo olhar a notícia. Tem um casal de missionários que moram há muitos anos em Guiné-Bissau. E eles postaram que um pastor, ele foi sequestrado pelo Boko Haram, um grupo extremista. E esse pastor, ele gravou um vídeo para sua família, acalmando eles, para ficarem tranquilos, guardarem a fé. Há 3 dias atrás ele foi decapitado. É impossível, me desculpe, é impossível eu olhar cristãos sendo degolados, sendo martirizados por não negarem esse Cristo, e nós ficarmos indiferentes a tudo. Eu tenho estudado muito sobre a igreja perseguida. Tenho entrado em contato com o pastor do Espírito Santo. E o Senhor tem me movido para a Ásia Central. Mas enquanto os meus pés não tocarem lá, enquanto eu ficar cuidando da minha Ásia Central aqui, chamada Camboriú, eu tenho o dever de orar por eles. Eu tenho o dever de orar por esses que estão tombando ao solo por não negarem o nome de Jesus. Esses homens enxergaram algo que eu e você precisamos enxergar. Somos mais de 40 milhões de evangélicos, segundo estatísticas. E eu quero que você vá com essa pergunta na tua cabeça hoje. Se uma perseguição dessa magnitude chega ao nosso país, de 40 milhões, quantos restariam? Quantos guardariam a fé? Últimos tempos, meus queridos, Jesus está voltando. Nós temos aqui na casa do Pai várias plataformas de atuação, de buscar o perdido, de ajudar a solucionar casamentos, de evitar divórcios, de resgatar drogados, bêbados, de resgatar crianças que estão no meio da pedofilia, do abuso. Nós temos todas essas plataformas e, acima de tudo, nós temos uma liberdade para trabalhar nessas plataformas. O que falta para nós acordarmos? Deus nos despertou nesses dias para muito mais do que buscar o perdido, buscar os feridos, buscar os discípulos que largaram a terra da promessa para ir a caminho de Emaús. Porque não é justo eu e você estarmos aqui quando houve alguém que começou isso daqui, ajudou. Egoísmo. Eu não posso transformar a paternidade de Deus em mais uma religiosidade. Eu não posso sentar em cima do manto da paternidade e dizer: tu é órfão, tu não é. Tu é dodói. As pessoas se ferem. As pessoas se machucam como esses 2 discípulos. Se decepcionaram com Cristo, se é que eles tinham motivo, mas se decepcionaram. Só que Cristo nos dá uma lição para mim e para você. Se Cristo, mesmo martirizado, humilhado, depois de ressurreto, foi atrás desses 2, porque eu e você não podemos ir. Sabe, preciso abrir meu coração com vocês. Muitas pessoas falam assim: o Jorginho gosta de bater.
quando ele pega no microfone e lá vem sarrafada. Por favor, não faça mais isso. Isso me chateia, sabe por quê? Porque um dia eu fiz isso. Um dia eu bati na noiva. E eu batia sem dó mesmo. Sabe? A minha intenção era ferir mesmo. Ferir os que estavam desviados dentro do templo, fora do templo. A minha principal meta e intenção do meu coração era expor o quanto eu era bom e os outros eram ruins. Porque eu cuidava de morador de rua, porque eu coloquei morador de rua dentro da minha casa e porque eu era o cara. Então não fale mais isso. Porque hoje, a agonia que eu sinto dentro do peito, a angústia, e quem anda comigo sabe, é que haja uma transformação quem anda perto. Eu não aceito mais pegar um microfone desse simplesmente para cumprir uma agenda e vir trazer uma mensagenzinha. Não existe mensagenzinha. Isso é a mensagem do eterno, a verdade, que tem que entrar nos nossos corações, que nós temos que sair hoje. Nós temos que sair daqui hoje não indignados comigo. Não sai indignado comigo, sai indignado com você mesmo. Se você está orando, se indigne com o tempo que você está orando, ore mais. Se você tem pregado, pregue mais. Faz quanto tempo que eu não prego, que eu não uso essa plataforma? E deixa eu te falar, eu não estava com saudade não. Porque nós temos pregado nas ruas, e quando você se depara com a realidade das ruas, hoje mesmo o Senhor mostrou um amigo meu de colégio, acabado no crack, o Cláudio, um cara que tinha tudo para dar certo, estava afundado nessa lama. É por eles que nós temos que lutar. Não me interessa se ele experimentou a primeira vez, eu experimentei, e esse Jesus me libertou. Por que não pode libertar eles? É por esse povo. Então eu não bato. Muitas pessoas já presenciaram, quando eu pego um morador de rua, e primeiramente é o abraço, né, Tiago? Independente do cheiro, da roupa, de como eles estão. Se for preciso, eu como na marmita dele, junto com ele. Mas se for preciso, eu pego pesado. Eu chamo a atenção. Eu tento trazer ele à realidade. Porque não é só de afago que essa gente precisa, elas precisam de um choque de realidade. E daí aparecem 3 tipos de igreja. A igreja que não faz nada e aponta o dedo, não tem amor, está brigando com um miserável, mas nunca estendeu a mão. Aparece a outra igreja que é a indiferente, que é pior ainda, tanto faz como tanto fez, está brigando é porque merecia mesmo. Mas existe a igreja que fala do amor, vive o amor, e se for preciso eleva o tom da voz, sim, porque a preocupação dela não está com a estética, a preocupação dela está com o renovo, com a transformação de vida. É por isso que nós lutamos, é essa causa que nós militamos. Não é por aparência, o Natal nas ruas, a ceia não é por aparência, é um ato de desespero, de usar uma comida boa, de usar um presente nas cartinhas do Papai do Céu, para que nós possamos apresentar esse Deus que nos resgatou, que tirou nós do charco, do lodo, do pecado. Não é aparência mais, não se trata mais disso, esquece isso. Se trata por aquilo que Cristo morreu, por vidas, por nós. Nos últimos tempos, o Senhor ministrou isso no meu coração. Vivemos um teatro gospel, uma fábrica de profetadas, sem fundamentos, travestidas de casa de oração. Eu não falo daqui, eu falo do mundo. Tudo porque, como esses 2 a caminho de Emaús, nós tiramos o foco. E eu comentei com o Christian, e o Christian foi feliz porque quando nós buscamos apenas a água, pastor Vanderlei, focamos apenas na água, e entenda a água como revelação, entenda a água como uma necessidade tua dessa terra. Quando nós focamos somente no resultado, naquilo que nós buscamos, quando nós focamos somente na água, qualquer poço serve.
Quando nós buscamos apenas uma revelação, eis que te digo, qualquer profeta serve. O que importa é a profecia que agrade o meu coração. Mas como aquela mulher samaritana, que foi a um poço, no horário em que ninguém ia, poço vai remeter à escuridão, a esconderijo, onde as mentiras dela iam continuar ocultas. Ela se encontra com a fonte de água viva. E quando esse encontro é realizado, a verdade tem que vir à tona, meu irmão. Aonde nós estamos errando, aonde nós tiramos os olhos. Essa é uma noite de recomeço para nós. Cristo vai revelar em qual áreas ainda falta mudarmos na nossa vida. Ninguém está te chamando para ser um extremista, não, mas apenas para agir como um filho. Ter esse desespero por a mudança de alguém. Deixa eu te falar, não tem prazer nesse mundo maior do que você estender a mão para alguém, falar de Jesus para ela, e num dia você está catando ela na rua, defecada, urinada, debaixo da sua cama, um ninho de ratos, e um ano depois, você está vindo para a casa do pai, encontra esse cara de bicicletinha, mochilinha nas costas, e cantando louvores a Deus. É nesse evangelho que eu acredito. O evangelho que ainda transforma. O evangelho que muda mais que ambientes, ele muda pessoas. O que esse pastor sequestrado pelo Boko Haram viu, que eu e vocês não víamos. Ele sabia que ia morrer. E ele foi tão homem, Adriano, que ele grava um vídeo acalmando a família. Eu sei que se os meus dias estiverem breves nessa terra, medo eu não tenho mais. Mas eu estou deixando, Ricardo, na minha casa um legado, que nessas primícias foi manifestada pelo meu menor, pelo meu caçula. Não conseguimos comprar presente de Natal. E o dinheiro que ele tinha, que ele ganhou da minha sogra, ele adotou uma cartinha para o Papai do Céu. E no último dia de primícia, ele primiciou na vida de um amiguinho. E o Senhor me sinalizou: lembre dos seus filhos quando vocês vão no shopping fazer um passeio. Entramos em lojas de brinquedo, eles brincam, saem, se divertem, vamos lá, vamos olhar uns filmes nas lojas americanas. E eles assim: pai, vamos tomar um sorvete? E esse passeio custa R$3,50. Eles saem as crianças mais felizes do mundo. Se esse meu corpo tombar hoje aqui, eles têm um legado. Não vou ter herança. Aqui eu queria também deixar, mas nós resolvemos focar num legado. Eles sabem aonde Deus me chamou, e eles sabem aonde Deus vai me enviar, em terras extremamente radicais. Mas eles sabem que há muito mais além do que essa vida. E eu comecei a lembrar essa semana daqueles que já nos deixaram, daqueles que já partiram. Muitos deles já estão desfrutando o que deveria ser o maior anseio meu e teu. Está com Ele. Está com Ele. Não é um espírito suicida, não, fique tranquilo. Eu amo a minha vida. Eu peço que Deus aguarde sim por muitos e muitos anos. Mas se isso acontecer, eu vou tranquilo. Não podemos mais brincar de uma hora estou salvo, outra hora não estou salvo. Uma hora estou salvo, outra hora não estou salvo. Nessa noite que o Senhor crave no teu peito a convicção da tua salvação. Nessa noite que Ele crave no teu peito que o preço já foi pago. E não foi qualquer preço, foi um alto preço, foi um preço de sangue. E que essa convicção transforme em energia, que transforme em força,
e que você possa sair para romper dentro da tua família, se aqueles da tua família não conhecem Jesus ainda. Se o vizinho não conhece Jesus ainda, pregue. E se for preciso, não abra a boca, pregue somente com a sua vida. Mas espere que o Senhor vai te pedir renúncias. E renúncias não são boas. Para finalizar, eu recebi muitas críticas por causa dessa minha decisão. Pastor Vanderlei, muitas críticas. E falavam, isso não é de Deus. Tu tem passado muito tempo nas ruas. De amigos que andam comigo. Você tem passado muito tempo com esses perdidos aí. E tua casa? Teu maior ministério é a tua família. Só que existem sacerdócios e sacerdócios. A grande maioria sim vai ser um grande sacerdote, um grande líder do seu lar, vai mudar a história dos seus filhos e vai se contentar com isso. Vai existir sacerdócios que vão mudar o destino da sua família e também do seu município e vão se contentar com isso. Mas existem sacerdócios que não vão se contentar somente com isso. Eles vão querer Jerusalém e os confins da terra. E eu falei para ele, Senhor, me dá um exemplo terreno para que eu possa afirmar isso. Billy Graham. Pergunte para eles se eles gostam de Billy Graham, gostavam de Billy Graham. Se Billy Graham era um homem de Deus, a resposta é unânime, sim, o maior evangelista de todos os tempos. Eu li alguma parte dele que em 1 ano de evangelismo que ele pegou firme, ele viu sua família apenas 1 mês. Pergunta, estava desviado? Não. Era um sacerdócio diferente. Era um preço diferente a ser pago. Não vamos muito longe, Deus me lembrou de Luiz Hermínio, do apóstolo Luiz Hermínio, que no começo da sua caminhada ele testemunha, que a mulher dele falou, fica em casa, mergulhe em Deus, que eu vou trabalhar, eu sei onde Deus vai te levar. Segundo a nossa cartilha, está desviado. Equilíbrio, eu aprendi uma palavra com meu pastor, equilíbrio e respeito. Eu respeito você, sacerdote, que nasceu para mudar a história da tua casa, e já é uma grande coisa, porque após a sua casa vem gerações. Eu respeito você, sacerdote, que nasceu para mudar a história do teu município, e glória a Deus por isso. Mas eu peço respeito para novos Billy Grahams, Luiz Hermínios, Vanderlei Negrete, que estão nascendo, e que estão dispostos a pagar um preço maior. Não há tempo mais de rotularmos A, B ou C. Há tempo de unirmos forças em prol do resgate daqueles que ainda não conhecem o que eu e você conhecemos. Emaús. O significado desse nome, algumas traduções ou etimologias dizem que é riacho quente. E eu não me contentei, eu fui pesquisar, eu fui buscar. E quer dizer também fonte de águas quentes. Lembra da fonte? Quem está com sede e só quer água, qualquer fonte serve. Esses dois desviaram da fonte de águas vivas. Estavam indo para uma fonte agradável de águas quentes. A passos largos, longe da terra da promessa. Faça essa reflexão na tua vida hoje. Qual é a fonte atraente que tem que tirar do propósito? Porque deixa eu te falar uma coisa. Quando nós buscamos somente a revelação, ela vem pela misericórdia. Moisés tocou a rocha e saiu água. Depois o povo pressionou, ele foi e bateu na rocha, e por misericórdia saiu água. A revelação ela vem. Se você buscar só ela e chegar no secreto com o Pai, só com esse interesse, ela vem. Mas quando você buscar o revelador, ali as máscaras vão cair. Ali a hipocrisia cai por terra, meu irmão. E antes de ele mostrar o que o mundo precisa, ele vai mostrar o que você e eu precisamos. Quantos aqui querem um encontro com o revelador? Está preparado? Para ele te mostrar você como você é? Mas deixa eu te animar um pouquinho. Ele te mostra como você é, mas também te mostra como ele vai te deixar.
Ele é um Deus que transforma. E é nessa pegada que eu encerro. O esboço foi para o espaço. 4 horas escrevendo isso aqui, para não sei para quê. Aleluia. Vamos ver se faltou alguma coisa aqui. Não faltou. Quando temos encontro, esse é importante. Quando temos encontro com a fonte, águas vivas, Ele faz que nós confessamos a verdade. Quando temos encontro com a fonte de águas vivas, então uma vida abundante salta de dentro de nós. E isso acontecendo, o único caminho que nós vamos trilhar é o mesmo da samaritana. A vontade de anunciar aquilo que o dia nos alcançou. Vocês se atentaram para as 3 palavras? Caminho, verdade e vida. Quem é o caminho, a verdade e a vida? Quem é o caminho, a verdade e a vida? Ele é o revelador. Se coloque de pé. Eu sei que estamos falando com homens e mulheres que têm se dedicado, homens e mulheres que têm mergulhado na presença de Deus, mas também sabemos que tem aqueles que estão chegando agora, que estão iniciando, e essa palavra serve para todos, independente de como você está essa noite. Não busque mais as distrações. Não foque mais no resultado. Aproveite o percurso. Aproveite uma viagem chamada vida, que é como um nevoeiro, ora está denso, ora se dissipa. Aproveite esse caminho a percorrer. Não mais um caminho a Emaús, mas hoje um caminho de volta a Jerusalém. Porque a palavra diz que a hora que eles se assentam à mesa, esses 2 discípulos, mesmo Jesus chamando eles de nécio, mesmo Jesus puxando a orelha deles, eles rogam a Jesus: entra e fica conosco essa noite. E eles se sentam à mesa. E nesse momento de sentar à mesa, frente a frente com o revelador, já não importava mais a decepção lá atrás. Não importava mais que o Messias não veio salvar Israel do jugo de Roma. Não importava mais, Cristian. Sabe por quê? Porque os olhos que estavam até então impedidos no partir do pão, na mesa que aponta para o relacionamento com o revelador, com Jesus Cristo, os olhos deles estão abertos. E a palavra diz, é enfática, automaticamente eles se colocam de pé e retornam para Jerusalém. Nesta noite o Senhor te chama. Emaús não é o seu lugar, é a fonte de água errada. Só existe uma fonte que gera vida, e essa fonte se chama Jesus, o Cristo. Vamos adorar o Senhor. Feche seus olhos. Eu encontrei a fonte em ti, fonte de vida que transborda em mim. Jesus, tu és a água viva que sacia o meu ser. Eu encontrei a fonte em ti, fonte de vida que transborda em mim. Jesus, tu és a água viva que sacia o meu ser.
Cristo liberta todo. Retorna hoje para o centro da vontade do Pai. Não espere uma voz de comando. A principal voz que grita dentro de você hoje é do Yeshua. Essa fonte hoje, muitos já entenderam que precisavam fazer esse caminho, não mais atrás de uma revelação, mas em busca do revelador. João Calvino diz em uma frase que a minha dignidade, ela começa quando eu reconheço a minha indignidade. E eu parafraseio ele: que o meu ato de justiça, a minha justiça, ou eu ser justo, passa por eu reconhecer que eu sou injusto e que eu pratico injustiça, mas que em Cristo Jesus, aí sim, justificado, eu me torno justo. Mas é preciso eu reconhecer, até um encontro comigo mesmo, deixar o ego de lado, a reputação de lado, e correr para os braços dele, e ele transformará tudo. Essa noite eu não vou mais me acovardar como evangelista, como sei lá, como um filho do seu amor. Você que está afastado, você que não tinha mais forças, e o Senhor te conduziu hoje até aqui a casa do Pai. Você que estava a passos largos a Emaús, e faz tempo que você está caminhando até Emaús. O Senhor te chama de volta, filho, vem para casa. Vem para a terra da promessa. É tempo de reconciliação. É tempo de retomar o propósito que Deus depositou na sua vida. O Senhor ministra no meu coração. Tem pessoas aí sim, e não é jargão de pregador, está queimando aí dentro como queimou no coração daqueles discípulos. Não era homem que nos falava, era a própria palavra, era Ele. Queimava no meu coração, mas está na hora de tomar esse passo, essa decisão. Volta. E se você nunca conheceu esse Jesus, eu não peço que você aceite Ele, que apenas reconheça Ele como seu Senhor e Salvador, o justificador da sua vida, aquele que sim, que vai te transformar num homem, numa mulher justa, aquele sim que tem poder de pegar alguém ingrato e transformar em alguém grato. O teu Espírito liberta todo o meu ser. O teu Espírito liberta todo o meu ser. Faz-me provar da tua glória e voltar a ti. Nós oramos, Pai. O apelo foi feito, o convite foi feito. O Senhor está à mesa, que aponta o relacionamento. E nessa noite nós partimos o pão e cremos, Pai, que olhos foram abertos, e que aquele que caminhava a passos largos para longe da terra da promessa, hoje retorna. E nós te louvamos e te agradecemos, Pai. Toma essas vidas, Pai, no seu colo, Pai. Toma esses ministérios, Pai, aos seus cuidados, Pai. Tira todo o fardo, Pai. Arranca, Senhor, todo o jugo que um dia o homem atou e depositou sobre esses ombros, Pai.
e coloco o teu Jesus, que é leve, que é suave, Pai. Que os nossos olhos, Pai, não somente deles e deles, os meus também, venham ser abertos, literalmente abertos. E nós não vamos mais passar indiferente por pessoas caídas na sarjeta, por famílias destruídas, por irmãos que nunca mais botaram os pés dentro desse templo. Nós não vamos mais ficar indiferentes. Nós vamos nos unir como uma família e vamos falar: inferno, não aceitamos mais. Não aceitamos mais que ninguém se perca. E vamos como um exército, curado, restaurado, sarar essa terra, sarar o nosso estado, sarar a nossa nação e os confins da terra, em nome de Jesus.